Hoje vamos realizar algumas experiências que demonstram a ciência relacionada ao fogo. Meu nome é Morgan Hurley. Sou engenheiro de proteção contra incêndio. Os engenheiros de proteção contra incêndio utilizam ciência e tecnologia para proteger pessoas e propriedades contra incêndios. Não tente isso em casa. Temos equipamentos especiais aqui no laboratório que você não tem em casa. Eles vão garantir que o fogo não saia do controle. Enchi um becker com água e detergente de louça. Agora vou adicionar propano. O propano é um gás ligeiramente mais pesado que o ar. Você pode usá-lo em uma churrasqueira que tenha no quintal. Então, o que eu tenho aqui agora é um becker cheio de bolhas. E se eu acender, me diga o que acontece. Acho que foi combustão. Foi combustão. O que estava queimando? O gás propano dentro das bolhas. O gás propano e as bolhas. O que as bolhas fizeram? Imagino que as bolhas retiveram o propano. Isso mesmo. O propano é um gás composto por átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Quem sabe quais são os produtos da combustão quando você queima uma molécula que tem carbono, hidrogênio e oxigênio? Dióxido de carbono e água. Correto. Alguém tem fogão a gás em casa? Eu tenho. Por que você precisa de uma faísca ou de uma chama-piloto para acender um fogão a gás? Para dar a energia necessária para começar. Você sabe qual é o nome dessa quantidade de energia necessária para fazer o gás acender? Energia de ativação. Energia de ativação. Isso mesmo. Aqui eu tenho um bico de Bunsen comum e uma vela. Se eu abrir o gás do bico de Bunsen e produzir uma faísca acima dele, ele acende imediatamente e continua queimando sem a faísca. Agora, eu consigo usar a mesma faísca para acender a vela? Não, Por que não? porque não há gás para ela inflamar. Agora, eu consigo acender a vela com um isqueiro. Mas observe que se eu passar a chama rapidamente, ela não acende. Leva 1 ou 2 segundos mantendo a chama no pavio para que ele entre em ignição. Então, o que você acha que está acontecendo durante esse tempo em que a chama está em contato com o pavio? A cera está derretendo, e a cera derretida está vaporizando. Quem sabe quais são os 3 estados da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Em que estado está a cera? Sólido. Então, se eu apagar a vela e acendê-la rapidamente de novo, ela acende mais rápido do que da primeira vez. Qual é a diferença? Você já tinha cera líquida logo abaixo do pavio. Então, por que você acha que levou menos tempo para acender a chama quando havia cera líquida do que quando havia apenas cera sólida? Porque precisou de menos energia para transformar a cera sólida em líquida. Correto, porque a cera líquida já estava ali. Outra coisa que podemos fazer com a chama é apagá-la. Você se lembra daquela fumaça branca que apareceu antes? Eu consigo reacender a vela sem nem encostar o fósforo no pavio. O que eu fiz aqui foi pegar um filtro de café comum e cortá-lo em um pequeno círculo. Vou colocá-lo em uma placa de Petri cheia de heptano. O heptano é um hidrocarboneto ligeiramente mais leve que a gasolina. Se eu colocar o papel ali e acender, o que está acontecendo com o papel do filtro? Ele não está queimando. Nós falamos antes sobre os 3 estados da matéria. Então, em que estado o combustível precisa estar para entrar em ignição? Gasoso. Em que estado está o heptano enquanto queima? Líquido. Quando acendemos o bico de Bunsen, em que estado estava o propano? E quando acendemos a vela, quais estados da matéria vimos? Sólido e líquido. Em que estado algo precisa estar para queimar? Precisa estar no estado gasoso. Se eu acender o bico de Bunsen, este é o tipo de chama que você aprende na aula de química. Se fecharmos a entrada de ar, a chama fica diferente. Alguém sabe por que as 2 chamas são diferentes? Porque o gás não se mistura com o ar até sair do tubo. Isso mesmo. This is the kind of flame
that you're taught in chemistry class. Antes, o gás e o ar se misturavam antes de queimar. Looks different. Does anybody know why the two flames look different? Quando eu fecho a entrada de ar, o gás e o ar só se misturam no momento em que estão prestes a queimar. And the air were mixed. Chamamos esses dois tipos de chama pré-misturada e chama de difusão. Neste caso, o ar e o combustível se misturam antes de queimar. It's about to be burned. We call these two different types of flames Chamamos isso de chama pré-misturada. and diffusion. Se fecharmos a entrada de ar, o ar e o combustível só se misturam quando o combustível está prestes a queimar. Chamamos isso de chama de difusão. Vou pegar um fósforo comum de madeira e prendê-lo em um clipe de papel. And the fuel don't mix until right when the fuel is about to burn. We Depois vou colocar o clipe dentro do tubo do bico de Bunsen. Agora vou abrir o gás novamente e acender o bico de Bunsen. O que está acontecendo com o fósforo? and I'm going to place it into the barrel of the Bunsen burner. Esperaria que ele acendesse ou queimasse. And I'm going to Isso mesmo. What's happening to the match? Então vamos tentar descobrir qual é o formato da chama. O que está acontecendo com o fósforo? Ele está queimando. Para explorar o formato da chama, vamos reacender a vela. Com o bico de Bunsen, aprendemos sobre chamas pré-misturadas e chamas de difusão. Alguém sabe que tipo de chama é essa da vela? Chama de difusão. So to explore the shape of the flame, we're going to relight the candle. É uma chama de difusão porque o oxigênio, o ar e o combustível da vela se misturam na própria chama. Então, onde está o pavio em relação à chama? Is on the candle. Ele está completamente dentro dela. Estou tentando descobrir qual é o formato da chama em 3 dimensões. Quando eu começar a ver fumaça, vou colocar a malha nessa fumaça. Ela apaga o fósforo. Se eu abaixar a malha mais para dentro da chama e a fumaça mudar de cor, posso colocar a malha de volta e realmente acender. And it's Isso é muito interessante. Se eu abaixar a malha dentro da chama, o que você percebe agora que conseguimos olhar para dentro dela? and the smoke changes color. I can put the match back and I can actually light. Bem, é um círculo. That's so cool. É um círculo. Lower E ela é homogênea ou não homogênea? this about the flame now that we can look into it. Não é homogênea. Isso mesmo. Então, o que você acha que existe no meio da chama onde não está queimando? É apenas gás. Que tipo de gás? Vapores da cera da vela. Isso mesmo. Se eu abaixar a malha na chama, começo a ver um pouco de fumaça, e a primeira fumaça que aparece apaga o fósforo. O que está acontecendo é que dentro da chama existe apenas cera gasosa, do lado de fora existe apenas ar, e onde eles se encontram nas proporções corretas para queimar, é onde temos a chama propriamente dita. Com esses experimentos, aprendemos um pouco sobre o que acontece nas chamas de difusão. Nós nos interessamos pelas chamas de difusão porque os tipos de incêndios que normalmente ocorrem em casas ou empresas tendem a ser chamas de difusão. It's wax, and outside there's just air, and where No laboratório, quando se usa um bico de Bunsen, geralmente se quer uma chama pré-misturada. A propagação do fogo é basicamente a ignição de coisas que ainda não estão queimando por coisas que já estão queimando. E para inflamar aquilo que ainda não está queimando, o calor precisa ser transferido. we're interested in diffusion flames because the types of fires that you typically have in homes. Existem 3 modos de transferência de calor. In the lab, when you use a Bunsen burner, you generally want the pre-mixed flame. Condução, convecção e radiação. Things that aren't burning yet by things that are already burning. O que é condução? Ignite the thing Condução that has to be transferred. There's 3 modes of heat transfer. There are conduction, convection, and radiation. é a transferência de calor através dos objetos. The transfer E o que é convecção? É a transferência de calor através do ar. Isso mesmo. E o que é radiação? É a transferência de calor por ondas eletromagnéticas. O que eu fiz aqui foi pegar um pedaço de gordura vegetal e prendê-lo em um fio de cobre. Vamos observar o que acontece com a gordura. Vamos acender o bico de Bunsen e aquecer o fio de cobre. Vamos ver o que acontece. We'll ignite the Bunsen burner. Heat up the copper wire. O que aconteceu? A chama do bico de Bunsen entrou em contato com o fio de cobre. So what happened there? Ela derreteu a gordura vegetal e a gordura caiu. contact with the copper wire. It melted the shortening, and the shortening fell off. Agora vou fazer a mesma coisa, mas desta vez coloquei a gordura em uma haste de vidro. Glass rod. Vou posicionar o bico de Bunsen abaixo da haste de vidro. Está derretendo no mesmo ritmo, mais devagar ou mais rápido do que quando usamos a haste de cobre? Mais devagar. Melting Por que você acha que isso acontece? slower or faster than when we use the copper rod? Slower, Porque o vidro conduz calor pior do que o metal. Isso mesmo. because the glass conducts heat worse than the metal. O vidro é um mau condutor de calor, enquanto o cobre é um bom condutor de calor.
Então, o que costumamos usar para apagar incêndios? to put out fire. Água. Água. Isso mesmo. A água é desejável do ponto de vista do combate a incêndios porque absorve muita energia ao ser aquecida. Mas às vezes a água não é a melhor opção para apagar um incêndio. Alguém consegue imaginar uma situação em que isso poderia acontecer? Um incêndio causado por gordura. A grease fire? A gordura é um solvente apolar, enquanto a água é polar. Por isso elas não se misturam. So that they won't mix. Então vou simular um incêndio de gordura nesta panela. O que eu adicionei foi heptano, que assim como a gordura, é apolar. E aqui está um pouco de água. Então, se eu tiver esse fogo de gordura e jogar um pouco de água, é melhor vocês se afastarem para ver. Não vai apagar. Essa água acabaria fervendo, o que faria com que o fogo espirrasse e se alastrasse. O melhor a fazer é simplesmente cobrir. Você pode usar outros materiais além da água para apagar o fogo. Vou acender esta vela neste pequeno becker. In this little beaker. Vou produzir um pouco de dióxido de carbono misturando bicarbonato de sódio e vinagre. Isso liberará gás carbônico. And that'll give off carbon dioxide gas. O gás que está sendo liberado é dióxido de carbono. O dióxido de carbono é mais pesado que o ar, então ele fica retido no becker. E eu posso despejar o dióxido de carbono do becker e ele apaga a vela.